Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Alvorada. A conexão com Deus, a conexão conosco mesmo e a conexão com os outros. Sempre recebendo personalidades, especialistas da nossa cidade, da região, também do Brasil, para que a gente possa se aprimorar nessa conexão. Nós transmitimos esse podcast nas nossas multiplataformas, o YouTube, Spotify, nosso site, nosso app, também, lógico, pela rádio 106.3, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. E hoje eu tenho a grande alegria de tratar de um tema que é muito caro para mim, o desenvolvimento de líderes de alta performance. E nós aí temos a graça de receber um especialista dessa área, um amigo de longa data, o conheço há mais de 20 anos, já li pelo menos um dos seus livros. Ele é especialista no desenvolvimento de líderes e na gestão estratégica, é mestre em administração de empresas, com MBA em gestão estratégica de pessoas, e ele tem dedicado a sua carreira a essa formação de gestores, de grandes líderes pelo Brasil todo. Então, com grande satisfação, eu recebo hoje o Wellington Moreira. Seja bem-vindo, Wellington. Padre, uma alegria poder revê-lo e podemos conversar também a respeito desse tema que é tão relevante, né, em qualquer tipo de organização, inclusive nas organizações religiosas, nas nossas igrejas, dentro das pastorais, movimentos, equipes de serviços, nas empresas, então nem se fala. E mais ainda na sociedade, né, porque nós precisamos de bons líderes políticos, bons líderes que estejam à frente de demandas importantes nas comunidades. Então, é uma alegria podermos falar a respeito. Que bom. Então, Wellington, um dos seus livros que eu já li é A Arte de Liderar na Igreja. Juntamente com o Padre Romão, ele escreveu pela editora Santuário esse livro. Mas, lógico, como ele disse, não só formamos líderes na igreja, mas precisamos formar líderes na igreja, mas de uma forma geral, na universidade, na escola, no seu trabalho, na sua família também você deve ser líder. Então, nós vamos tratar hoje desses temas em geral, como ser líder em várias áreas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Wellington: muitos acreditam que liderar é mandar, né? Ser aquele líder mandão. Mas na visão cristã, liderar, na verdade, é servir, se colocar a serviço, não é? Com essa perspectiva, na verdade, pode transformar a forma como as pessoas exercem toda a liderança. Como que você enxerga isso, Wellington? Realmente, padre, durante muito tempo se acreditava que as posições de liderança, na verdade, elas eram um prêmio aos bons serviços prestados, né? A partir de agora, eu tenho pessoas que vão me servir. E Jesus, ele trouxe um olhar totalmente diferente, que o líder deveria ser, na verdade, um grande servidor, e não se servir do papel de liderança ou da capacidade, só porque influencia pessoas, então eu vou fazer uso das pessoas. Só que, assim mesmo, 2000 anos depois, essa filosofia do mandar é muito forte. Há alguns anos atrás, uma pesquisa conduzida na América Latina revelou que no nosso país a prática do líder que se serve das pessoas é a prática mais forte do que em qualquer país próximo a nós, mais ainda do que países que tiveram uma ditadura permanente até poucos anos atrás, como é o caso aí, vamos lá, do Paraguai, ou mesmo o Chile de Pinochet e daí em diante, porque é muito forte, né? E quando a gente vai para os rincões do país, a gente vê isso ainda, que o papel de liderança muitas vezes é confundido com o fato de ter benesses, né, de ter privilégios. E, bem, a liderança servidora tem a ver com o que nós podemos fazer para ajudar nossos liderados, se colocar a serviço, né? E de que forma isso? Principalmente por meio do cuidado. Líderes servidores são, antes de tudo, líderes cuidadosos. E o cuidado começa desde saber o nome de todos os liderados, o que não é fácil. Pensa lá na sua comunidade mesmo. Na minha comunidade mesmo, se for ver, eu tenho 130 coordenadores de pastoral e movimento. Só coordenadores. Então, às vezes é difícil saber o nome dos coordenadores, que sai da comunidade como um todo. Uma vez, até
comentar isso rapidamente, que é interessante. Foram pesquisar a melhor empresa do Brasil, daqueles rankings, né, das 150 melhores. Aí o jornalista foi até lá e começou a fazer algumas perguntas e o gestor disse, olha, é o seguinte, antes de continuar as perguntas, vamos caminhar pela empresa. E aí na caminhada ele já percebeu porque era uma empresa diferente, né? Trabalhavam 1.000 pessoas, eu lembro com a companhia Masa da Amazônia, lá no centro de Manaus, né? E enquanto aquele jornalista seguia o presidente da companhia, ele viu que o presidente conhecia o nome de todos os colaboradores, conhecia o nome de todo mundo. E ali ele viu como que era sensível esse cuidado, essa atenção. E o reflexo disso, consequentemente, pessoas dedicadas, comprometidas. Porque quando você trabalha numa empresa com 1.000 pessoas e sabe que o presidente te conhece pelo nome, isso faz uma diferença enorme no nível de compromisso, de engajamento, né? Então, assim, a liderança servidora não é algo de hoje, mas talvez em nenhum momento da história foi tão importante como agora, né? Wellington, para tudo isso acontecer, assim como a gente faz com as empresas, né? O meu professor de administração, eu lembro que ele falava que era o FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que a gente fala análise SWOT. É possível também nós fazermos isso com a pessoa física, ou seja, o líder identificar suas próprias forças e suas fraquezas, que todos nós temos, e daí a partir dali equilibrar uma autoconfiança, equilibrar uma humildade para fazer essa gestão e aprender a crescer. É possível isso? Não só possível, como muito importante. Um dos livros de gestão mais vendidos nos últimos 10 anos é uma obra chamada Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, que é um livro, não é barato, só que é um livro que já traz uma ferramenta exatamente de análise, que foi resultado de um estudo da Gallup, aquela grande empresa de pesquisa, né? Começou nos Estados Unidos, foi aplicada essa pesquisa também no Brasil, e no final desse livro, ou no final desse exercício que as pessoas comprarem a obra conseguem fazer, a gente descobre já os 5 pontos mais fortes que nós temos e as áreas de debilidades, né? As áreas que são grandes oportunidades de melhoria. E eu estou citando esse livro porque é muito relevante no nosso processo de desenvolvimento de lideranças entender no que nós somos bons e naquilo que nós não somos. Inclusive porque o nosso time vai nos completar nessas áreas. Tem líderes que contratam clones. Então tem os mesmos pontos fortes e as mesmas falhas. E a equipe também fica debilitada. Quando o líder se conhece, ele vai buscar pessoas que possam completá-lo, né, ou completá-la. Isso é muito importante. E também não posso deixar de dizer que muita gente não quer descobrir seus pontos fortes ou pontos fracos porque entende que é melhor ser ignorante do que ciente de alguma coisa e aí ter que se movimentar. Então, às vezes, eu percebo pessoas que têm um grande potencial, mas quando a gente diz, olha, você precisa trabalhar nisso ou naquilo, não, Wellington, nem começa, porque eu não quero saber. Como alguém que deveria buscar um processo terapêutico, mas não quer estar na frente de um psicólogo, porque desvendaria todos os pontos que ele não gostaria de ver que são nus, né, na vida dele. Então a autoconsciência, o autoconhecimento são 2 fatores cruciais. Sem isso, a gente pode crescer, a gente pode amadurecer, mas só até determinado ponto. E é um processo doloroso, é um processo de deserto mesmo, né? Porque tem coisas que a gente enxerga que não são legais. É interessante, Wellington, porque isso tem muito a ver com a proposta desse programa, né? Conexão Alvorada. É a maneira que nós nos conectamos com Deus, e com Deus nós também revelamos, de certa maneira, não tem como esconder as nossas fraquezas ou os nossos pecados, a nossa relação conosco mesmo, de ser muito verdadeiro com a gente, e com outro que afeta muito isso, né? As nossas forças e fraquezas afetam muito. Então, pelo que eu entendi, se nós trabalharmos bem essas forças e fraquezas, nós com certeza vamos poder escolher trabalhar com pessoas que nos complementam. Então, o ideal nós não contratarmos ou não termos perto da gente coordenadores, por exemplo, de uma pastoral, de um movimento, que tenham a mesma opinião que a gente, as mesmas qualidades. O ideal é viver essa diversidade, é isso? Isso. E por que é tão difícil conviver com pessoas diferentes?
geralmente elas mostram pontos em que a gente não consegue navegar. Então, só que ao mesmo tempo nós crescemos muito com essa diversidade. Mas para isso tem que ter essa consciência. Eu tenho dificuldade naquilo, vou aproveitar que fulano de tal é muito bom nesse ponto, deixa eu aprender com ele também. Porque o líder tem que estar em constante aprendizado. Agora, se não existe essa consciência, por exemplo, uma coisa muito prática, eu não tenho consciência de que resisto a mudanças, eu não gosto de nada que é novo, sou muito tradicional, e eu não tenho essa consciência em profundidade. Quem chega e traz uma boa ideia, eu vou rechaçar. Eu não estou rechaçando só a ideia, eu estou rechaçando, consequentemente, tal lado de pessoas que me fazem crescer, que fazem que o nosso trabalho pastoral numa igreja cresça, que numa empresa também as coisas ocorram de forma melhor. Então isso tem um impacto enorme. Isso quer dizer que na nossa conexão com Deus, então, se nós trabalharmos fortemente o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós vamos descobrir as nossas debilidades, as nossas fraquezas, vamos trabalhar já com as forças que nós já temos e, identificando essas fraquezas, com certeza nós vamos deixar que outros supram essas necessidades. Sim. Agora, uma coisa que eu preciso pontuar, que é muito importante, que assim, o que mais impacta no exercício da liderança é o reconhecimento das forças e a gente desenvolver as forças. Claro que nós precisamos trabalhar as fraquezas, mas o maior impacto, quando a gente junta uma coisa e outra, quem é consciente de suas forças e melhora aquilo que é forte já, isso em termos de efeito da liderança, acaba tendo um resultado muito maior do que eu trabalhar aquilo que eu sou fraco. Em outras palavras, assim, eu não sei matemática, mas eu sou muito bom em português e história. Na minha vida, saber daí de português e história num nível que poucas outras pessoas chegariam a sê-lo, vale muito mais do que eu tentar me estudar em muito matemática e no máximo me tornar medíocre. Porque geralmente os pontos nossos que são fracos, frágeis, eles vão deixar de ser debilidades, mas não vão se tornar o ponto mais forte em um determinado momento. Só que a gente tem que trabalhar eles porque eles podem nos destruir como ser humano, como líder, qualquer papel que a gente tem. Agora, o que mais tem impacto na liderança realmente é o reconhecimento daquilo que é forte e investir energia, investir em estudar naquilo que nós já somos bons. Legal. Em um mundo bastante relativista, hoje nós vivemos esse relativismo, não é? Que os princípios muitas vezes são deixados de lado. Um líder que se paute realmente com os seus valores cristãos, os seus valores éticos, né, morais, como um líder pode se pautar nesses valores sem se tornar intransigente? É importante, creio que essa é uma questão difícil mesmo no dia a dia, porque nós, enquanto líderes, nós nos encontramos muitas vezes em encruzilhadas. Como Jesus também, em vários momentos dos evangelhos, ele está em encruzilhadas, né? Os fariseus o colocavam nessas encruzilhadas, muitas vezes perguntas vinham dos próprios apóstolos, perguntas difíceis de como se posicionar. E a gente também no dia a dia enfrenta isso, né? Grandes dilemas, no nosso caso, dilemas éticos, né? Será que eu devo fazer isso ou não devo? Será que eu devo fazer aquilo ou não? É importante nós sermos norteados, padre, muito bem pelos valores, né? Entendemos quais são os valores. E quando nós tomamos decisões baseadas nos valores e fazemos aquilo que é certo, quando as pessoas estão por perto e quando não tem ninguém para nos ver, a gente está tomando boas decisões. Então é importante saber se, primeiro, eu vou me orgulhar daquela decisão daqui a um ano, ou eu vou me envergonhar dessa decisão daqui a um ano. Porque fazer o que é certo também, às vezes, não vai nos trazer popularidade. E tem líderes que, às vezes, dentro desses dilemas éticos, ele deixa de fazer o que é certo e faz aquilo que é conveniente. Então nós precisamos, diante dessas encruzilhadas de vida, saber se aquilo que a gente está fazendo amanhã, não, eu tomaria a mesma decisão ainda. Mas tem tal impacto. Ok, mas isso é o certo a fazer. Então, inclusive, para saber se alguém tem potencial de liderança, seria bom que no processo seletivo nós sempre colocássemos
essas pessoas ou esse alguém frente a dilemas éticos, porque ali diz muito quem é a pessoa e como ela vai tomar decisões no dia de amanhã, né? Então a gente, lembrando aquilo que todo mundo conhece, né? Não fazer o que é conveniente, fazer o que é necessário. Isso não é fácil para nenhum de nós, porque quando, na teoria, ok, pode parecer muito simples. Quando a gente está diante da situação que nos cobra uma decisão e arcar com as consequências dessa decisão, seja ela positiva ou não, é ali que a gente vê a robustez de caráter de alguém. E o líder que tem uma integridade muito fluida, ele pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não vai enganar sempre, né? Como diz o ditado. Tem até um livro, acho, né? Jesus, o maior líder que já existiu. Eu acredito que nesse ponto que você acabou de falar é fundamental aqui com o que a gente está tratando, né? A Conexão Alvorada, a nossa conexão com Deus. Daqui um ano, aquilo que você fez, se você vai se orgulhar daquilo ou não, não é? Daqui um ano, aquilo que eu fiz, Jesus faria. Daqui um ano, aquilo que eu fiz está pautado nos valores éticos cristãos, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, realmente é algo para nós pensarmos. Um líder, verdadeiro líder, precisa, de fato, seguir Jesus Cristo. Esse seria um excelente norte para ele não errar, não é? Wellington, uma última pergunta para nós encerrarmos esse bloco. Os líderes eficazes, em geral, eles sabem ouvir, até porque nós temos 2 ouvidos, só uma boca, não é? Qual a importância dessa escuta ativa, do líder saber escutar na construção de uma equipe forte, de uma equipe unida? A capacidade de escuta de um líder, do líder, talvez seja uma das principais competências, né, que pode ser desenvolvida. Porque ao escutarmos bem, nós temos noção do que as pessoas estão pensando, das ideias. Quantas vezes existem problemas numa empresa, por exemplo, que a única coisa que falta ao líder é escutar genuinamente. Se ele perguntasse para as pessoas, a resposta já viria. No meu trabalho de consultor, quantas vezes isso não ocorre? Que eu chego, a empresa já tentou resolver de tudo que é jeito e não conseguiu. A alta gestão me convida para ir até lá, eu sento, converso com as pessoas e elas me dizem o que elas acreditam que deveria ser feito. Muitas vezes é coerente, porque elas já estão pensando na resolução daquele problema há muito tempo. Só que não havia um ambiente em que elas fossem escutadas sem julgamento, um julgamento prévio. Então, o que eu apenas faço nesse caso é dar voz às pessoas. E não digo, a solução é minha. Geralmente eu falo, olha, fulano de tal já estava pensando nisso. Então, a escuta, ela é crucial. Só que nós estamos numa sociedade que muitas vezes os líderes preferem falar, muito mais falar do que escutar realmente, né? E esquecem dos 2 ouvidos. Ou quando escutam já pensando naquilo que vão responder. Então, esse interesse genuíno de escutar, ele é central. E quando a gente começa a ter essa capacidade, a gente escuta, inclusive, o que não é dito. Né? Porque o silêncio diz muito, porque nas entrelinhas a gente pode pegar muito, porque a expressão das pessoas nos diz muito, só que a gente só entende essas coisas se antes nós aguçamos nossa capacidade auditiva. Né? Então, talvez, concluindo, a ideia é: procure só falar enquanto líder depois que você já certificou que todo mundo disse o que seria necessário. Às vezes eu vou em reuniões executivas em que o clima pesa e o principal executivo está quieto. 50 minutos, aquele bate-boca, aquela discussão e tal coisa. Aí ele abre a boca, simplesmente fala alguma coisa e sai a sabedoria, sai tudo. Mas antes ele não quis disputar com ninguém, né? Ele esperou. Então, ok, todo mundo quer falar, falou, agora eu vou nortear vocês. É o que uma imagem ou às vezes o silêncio fala muito mais do que 1000 palavras, né? Então, realmente, eu, pelo menos que trabalhei, você sabe disso, né? Trabalhei antes com assessoria, trabalhei antes com as empresas. Muitas vezes as pessoas falam não só com a boca, né? Elas falam por gestos e elas falam até também por
você pode dar a chance, né, dela votar por um projeto ou ela poder escrever uma ideia, né? Tantas formas existem das pessoas falarem e elas se sentem muito valorizadas. Se o líder faz isso, ela se sente muito valorizada, né? E para escutar, a gente só precisa encorajar as pessoas. É só perguntar. Olha, eu preciso tomar uma decisão. Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Nossa empresa precisa pintar as dependências. Que cor que você acha que deveria ser pintada? E daí em diante, né? Wellington, muitas vezes um líder precisa tomar decisões, você disse, né, há pouco, são decisões impopulares, são decisões que não agradam a maioria. E isso sempre fere. O líder tem que estar muito certo, muito convicto, né, daquilo que ele acredita. Como ele pode equilibrar essa firmeza do que ele acredita, do que é possível fazer e é necessário fazer, com a compaixão, ou seja, são os valores cristãos, né? O valor de Jesus Cristo, sentir paixão com ele, né? Sofrer junto com aquele que vai ser vítima dessa situação ou dessa decisão. Talvez a resposta a essa pergunta esteja no diálogo interno que muitas vezes nós temos em relação a liderar pelo ego ou liderar pela alma. É muito difícil olharmos para o outro quando o ego cala mais alto. Todo líder, ou ele lidera mais tempo, mais voltado à alma, a valores espirituais. Quando a gente fala de alma, tem a ver muito com a coletividade também. Liderar pensando no outro, tem relação com a liderança servidora. Porque o ego nos faz esquecer tudo aquilo que está ao redor e eu lidero olhando para o meu umbigo, para as minhas preocupações, para as minhas necessidades básicas. Então, a gente vê um líder amadurecido e norteado também por compaixão quando ele já não se preocupa consigo próprio, e sim com o outro. Quando as necessidades dele já foram de alguma forma supridas. E isso tem a ver com amadurecimento. É difícil esperar isso de um jovem que tem 18 anos, ou uma pessoa ainda que tenha 30 anos. Mas como é mais fácil quando a gente encontra alguém aos 65 ou 70? Mas eu posso alcançar isso aos 40. E tem gente que aos 80 não alcançou ainda. Ele é norteado pelo ego. Então o nosso desenvolvimento pessoal ele é muito importante. Porque a questão é se nós buscamos simplesmente a liderança para satisfazer nossos interesses, nossas necessidades, ou estamos procurando colaborar com o outro. E isso às vezes acontece não só em empresas, em igrejas mesmo. Alguém, por exemplo, a liderança pelo ego. Eu não quero perder o cargo de coordenador de catequese de jeito nenhum, senão nem catequista eu serei. Eu tenho que ter o título, ou pelo menos o co-coordenador, vice de coordenação, vice-coordenador. É o ego falando alto. É difícil pensar em alguém que vai ter compaixão preocupado com esse tipo de pequenez. Ou o padre não lembrou do meu nome lá na frente da igreja quando foi fazer um agradecimento a todo mundo que trabalhou naquele retiro. Alguém que se machuca por essas coisas é porque ele ainda tem um amadurecimento muito infantil. Ele ainda está muito preocupado em ser acarinhado, ele ainda está liderando com base em carências, e essas pessoas são perigosas quando elas lideram muitas pessoas, né? Wellington, eu vejo que tanto antes, né, como tive alguns cargos de chefia antes de ser padre nas empresas, depois dei assessoria, e hoje como pároco, né, eu percebo que a posição de líder ela é uma posição muito solitária. Essas decisões que não são populares, que você tem que tomar, elas são por vezes muito difíceis, porque você tem que tomar você e Deus, né? É você e Deus que tem que tomar essas decisões. E isso nos deixa num dilema muito grande. E dentro dessas questões aí das decisões populares, acontecem os conflitos. E os conflitos são inevitáveis, não é? Porque onde tem gente, eu falo, onde tem gente é uma delícia, tem sempre conflito. E como que um líder pode... um líder assim, de alta performance, como que ele pode lidar melhor com essas situações?
Primeiro, tomar a decisão que precisa ser tomada. A gente tem que tomar, deve ter muito cuidado em não fazer as coisas só porque aquilo vai ser popular ou impopular. A busca por popularidade, inclusive, é uma das maiores armadilhas do ego. A pessoa que quer se agradar sempre, ou quer agradar os outros sempre, ela dificilmente vai liderar. E esse não é um problema, esse dilema que o senhor trouxe não é um problema para essa pessoa. Porque quanto mais a gente cresce em papéis, em qualquer tipo de organização, mais nós nos encontramos diante de decisões que não vão agradar. E que decisões são essas? Decisões que implicam mudanças importantes. Porque o clã, ele vai tentar, para se proteger, ele vai tentar fazer com que nós continuemos agindo da mesma forma. Só que às vezes aquilo não está levando para um bom caminho. E é por isso que nós estamos num papel de liderança. Então, suportar cara feia é importantíssimo. Mas tem uma coisa na prática muito valiosa, que é algumas dessas pessoas, seja quando nós lideramos 1000 pessoas ou 10 pessoas, tem uns 4 ou 5 que são muito importantes também para as outras pessoas, que são escutados. Então eu diria, sempre antes de tomar uma decisão que é impopular, consulte essas pessoas, saiba o que elas pensam a respeito, procure mostrar para elas por que aquela decisão é importante. Porque quando nós comunicarmos para todo mundo, as pessoas não vão vir necessariamente em nós, mas seguramente vão até aquelas pessoas. E se essas pessoas disserem que nós estamos equivocados, a gente vai ter muito problema. Agora, se elas disserem que ele já conversou comigo, eu concordo também. E às vezes vão dizer isso só porque nós os consultamos antes, não é verdade? Então a gente tem que saber quem são aquelas pessoas que atuam como grandes alicerces quando essas decisões não agradam a maioria. Porque elas vão ser consultadas e se elas concordarem, as pessoas vão se sentir mais seguras de que o caminho proposto é o melhor e vão seguir junto com a gente. Seriam como os influencers agora da internet, né? Assim como tem os influencers na internet, os youtubers, etc. E são mesmo. Dentro das empresas, dentro das igrejas, nós também temos essas figuras, né, que influenciam as outras. E nem sempre são os coordenadores, né? A gente sabe. Às vezes é aquela senhora que está em todas as missas. Na empresa, às vezes é a secretária, é um vendedor. A gente tem que entender que esses influenciadores não são os influenciadores formais necessariamente. E o que essas pessoas querem, na maioria das vezes? Elas só querem ser consultadas primeiramente. Que bom. Estamos aprendendo muito hoje nesse Conexão Alvorada, para que nós possamos nos conectar melhor com Deus, melhor conosco mesmo, melhor com o outro, não é? Wellington, nós já temos muitas pesquisas nesse campo que dizem que, por exemplo, a fé, a espiritualidade, ela melhora inclusive as questões de doença, né? As pessoas melhoram assim, visualmente isso. Como que a fé, a espiritualidade pode também fortalecer um líder diante dos inúmeros desafios que um líder tem? Excelente pergunta, padre. Nossa, como que é importante. Um dos textos que eu escrevi há algum tempo atrás, que mais visualização tem na web, tratava disso, né? O título é Líderes são pessoas de fé. E independente da religião que ele professe, ou mesmo se não professar uma religião, só que daí é mais difícil, ele vai ter que ser alguém de fé. Porque quantas e quantas vezes a gente precisa tomar, então, decisões ou começar projetos que a gente não tem certeza alguma se eles vão ser bem-sucedidos ou não. E nós precisamos que eles sejam bem-sucedidos porque tem muita coisa em jogo. A fé, ela precisa fazer parte do dia a dia de um líder. E quando esse líder é cristão, se ele não expressar fé, esperança, se ele não for alguém entusiasmado com a vida, existe um contrassenso enorme. Eu escuto às vezes pessoas dizendo assim, eu acho que esse ano vai ser ruim, o ano está mal começando. Eu digo, gente, vem cá, mas peraí, que espírito cristão é esse? Ou
Que liderança é essa? Porque se você não acredita e você primeiro diz isso para você, você daqui a pouco está dizendo isso para outras pessoas e quem está ao redor vai ser influenciado pelo negativismo ou pela mediocridade. Então a espiritualidade ela é muito importante porque ela nos fortalece, ela faz com que nós comecemos a um processo importante. Eu queria até trazer algo aqui, que eu acho que é a oportunidade que a gente tem de conversar. Um exercício fundamental para o líder é a reflexão, é desenvolver a capacidade imaginativa. E tem duas coisas que nos proporciona isso. Uma delas é a leitura. Líder que não lê, dificilmente vai conseguir refletir e imaginar. Porque enquanto a gente vai lendo, a gente vai imaginando, vai conjecturando, vai vendo o espaço, nós vamos começando a nos incomodar. A leitura. E o segundo é a oração. A oração faz a mesma coisa. Ela cria, muitas vezes, inquietude, ela cria um entendimento, ela nos traz um entendimento de o que deve ser feito, o que é importante, o que não é, onde a gente não deve gastar tempo. Então, a espiritualidade ela é fundamental no dia a dia do líder, porque nós nos encontramos com Deus, nos encontramos conosco mesmos, nos silenciamos nessa balbúrdia que é a vida do dia a dia. Então ela é importantíssima, Dentro das organizações, cada vez mais está se falando de espiritualidade. Exatamente porque sem isso a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito em termos de gestão, né? Então, eu acho que não há um combate hoje à espiritualidade dentro das organizações, mas há como trabalhar isso no ambiente laico, né? Inclusive, Wellington, eu tenho visto assim, algumas empresas até recomendando que os seus líderes façam, por exemplo, o caminho da fé aqui até Aparecida, outros que façam o caminho de Santiago lá na Espanha, né? ou Portugal, França, até chegar na cidade de Santiago de Compostela. Então, realmente é um movimento que vai se percebendo que para se conectar melhor com você mesmo, com o outro e com Deus, você precisa fazer esse exercício de se mover, né? E a oração é fundamental. E aproveitando que você falou, né, que o líder precisa ter essa esperança. Se ele não tiver essa esperança, o que um cristão espera? Eu brinco sempre nas homilias, né? A gente não espera Chapeuzinho Vermelho, não espera o Harry Potter, a gente não espera isso. A gente espera Jesus Cristo, a nossa espera é fundamentada nele. E nós estamos vivendo esse ano, né, peregrinos de esperança, o ano santo jubilar. A nossa esperança é Cristo, então nós sempre vamos pautar a nossa vida nessa esperança que é Cristo. E dentro disso, mais do que palavras, um líder precisa de fato ter atitudes para que ele inspire outros, né, para que ele seja modelo. Como você acha que um líder pode se tornar um verdadeiro modelo para a sua equipe? Primeiro, fazendo aquilo que ele diz ser o correto, tendo um discurso que não seja desconectado com a prática. Por isso se fala da importância de ser um exemplo. O que mais mata um trabalho de liderança, dentre tudo que eu poderia falar aqui, é a incoerência. A incoerência, ela destrói tudo. A incoerência é que cria a delinquência juvenil. Uma criança que vê um pai ou a mãe ou o cuidador incoerente, dizendo uma coisa e fazendo outra. O que leva uma empresa a ser pouquíssimo admirável, para não falar outra coisa, é a falta de coerência lá dentro. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter noção de que aquilo que nós falamos deve ser feito. Se a gente prega o respeito, nós devemos respeitar antes de ser respeitados. Se a gente prega mudança, a gente tem que mudar antes de esperar que as pessoas mudem. Se eu prego uma comunicação precisa, eu tenho que ser preciso antes de esperar que o outro seja. Isso é importantíssimo. E as pessoas hoje sabem reconhecer muito facilmente um líder que é coerente de um líder que é incoerente. Então, eu poderia dizer de vários aspectos aqui, de outros tópicos que seriam importantes, mas se a gente conseguir no dia a dia ser muito coerente, e é o que eu mais procuro ser na minha casa, no meu trabalho, junto com as pessoas mais próximas, porque não é fácil. Quem é muito próximo da gente
vai ver os pequenos deslizes, as pequenas transgressões. Ô papai, você passou no sinal amarelo. Mas pode passar no sinal amarelo? Ô papai, mas você não comeu tudo. Como que você disse que eu tenho que comer tudo e você não come tudo? Eu não vi você pegando verdura. Então assim, quando nós estamos num ambiente em que a gente fica lá 30 minutos, 1 hora com as pessoas, é fácil ser coerente. Agora, não é fácil ser coerente diante de pessoas que conhecem aquilo que nós fazemos bem e aquilo que nós não fazemos bem, que permanecem 24 horas ao nosso lado. E são essas pessoas que mais serão impactadas pela nossa liderança. E é delas que nós precisamos cuidar. De fato, é um grande desafio. Ser líder é um desafio, é uma missão, mas nós temos que ter esperança. Temos que ter essa esperança baseada em Cristo para nos pautarmos nos valores evangélicos e assim, cada dia mais, que não deixa de ser um desenvolvimento da nossa santidade, né? Pouco a pouco, todos os dias, nós vamos construindo a santidade desse jeito, né? Trabalhando, servindo, mas também tendo essa oportunidade de aprender com as pessoas, né? Sendo humildes e não querer ser professor de Deus. Né? E outra coisa, entendendo, né, a nossa falibilidade. Se fala tanto hoje em vulnerabilidade, o reconhecimento da vulnerabilidade é importante. Eu não posso, então... Eu nem gostaria que ninguém escutando aqui entendesse, né, que então só quando eu estiver prontíssimo, já for alguém santo, então eu vou liderar. Vou estar à frente de um trabalho pastoral ou à frente de uma gerência numa empresa. Não, você pode, sendo quem você é hoje, começar esse trabalho também de se desenvolver, de fazer de uma forma diferente a partir de agora, né, e não esperar só as coisas acontecerem, porque a caminhada é longa. O desenvolvimento de liderança, eu costumo dizer que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E por ser uma maratona, o mais importante é a resistência, não é sair correndo rápido. E sem dúvida, nessa maratona você tem que fazer aquelas paradinhas para tomar água, comer uma fruta, porque senão você não dá conta do exercício de cumprir a meta, né? Wellington, uma empresa ou uma comunidade, uma paróquia, ela vai refletir muito como é o líder, né? O líder, seja o pároco, seja o diretor da empresa, o presidente. Da forma que ele vai poder criar um ambiente ou uma cultura organizacional que seja saudável e produtiva. Como que o líder pode fazer isso da melhor forma possível? O primeiro passo quando se fala em cultura organizacional, e lembrando, cultura é o jeitão de ser daquela empresa ou daquela comunidade religiosa. Por exemplo, algumas têm uma cultura mais voltada ao acolhimento, a gente vê esse traço muito forte. Tem outras comunidades que são mais formadoras. É incrível como que brota líder por todos os lados, né? Tem algumas comunidades que são mais inovadoras. A gente vê projetos nascendo ali e irradiando pela diocese ou às vezes pelo estado ou até mesmo fora. Bem, toda comunidade tem seus traços e esses traços têm a ver com a sua cultura. Tudo começa com a definição de quais são as normas, as regras, os comportamentos válidos ali dentro. Então, o que pode e o que não pode dentro dessa comunidade, ou dessa igreja, dessa empresa, dessa organização. E isso é muito direcionado pelo líder. O que pode e o que não pode aqui dentro. O que nós acreditamos, o que nós pensamos, o que nós acreditamos que deve ser feito, o que nós valorizamos aqui dentro. O primeiro passo é definir isso, colocar isso inclusive no papel, para não deixar muito solto. Deus fez isso quando definiu os 10 mandamentos. Ele estava estabelecendo a cultura organizacional muito clara ali dentro. E foi tão importante que diminuiu lá de 600 e poucos, né, para 10 mandamentos, porque 600 e poucos ninguém ia guardar. 10 fica mais fácil. E Jesus ainda vem e... Fiz uma síntese. Mais síntese ainda. Vamos deixar 2 claramente. Olha, se você fizer esses 2, você está fazendo os 10. A gente também precisa fazer isso enquanto líder. Esse é o primeiro passo, definir essas normas, essas regras, colocar isso no papel. E a segunda coisa é nós realizarmos isso.
nós somos os primeiros que defendem. Porque as pessoas observam muito, uma cultura é muito construída com base naquilo que o líder faz. Então, se um líder chega atrasado, a cultura é de impontualidade, mesmo que tenha regra, mesmo que tenha lá um cartaz dentro da sala. Se o líder nunca chega atrasado e todas as reuniões começam no horário, daqui a pouco está todo mundo chegando no horário. Por quê? Porque ele é um grande baluarte, é um grande direcionador. Então as pessoas observam muito como que o líder faz, até comer. A gente vê às vezes no ambiente como as pessoas comem é reflexo de como o líder come. E quanto mais a gente vê isso ocorrer, mais se vê a força de um líder, né? Inclusive num processo de mudança, porque ele vai nortear para um outro, né, caminho e as pessoas vão seguir. Eu já vi casos interessantes, padre, que todo mundo chegava a comprar carro com a cor do carro do líder. E ninguém notava isso. Em outra organização, as mulheres cortavam o cabelo de o jeito que a diretora-presidente cortava. E o negócio me chamava muita atenção. Para quem estava lá dentro, não. E por que chamava atenção? Porque além do corte de cabelo ser parecido, ela colocava um tingimento mais próximo de uma cor vinho. E aquilo as pessoas nem viam, porque estavam imersas naquele ambiente e naquele local fazia sentido isso para elas, né? Isso fica bem claro que a posição do líder como servidor, você pode levar as pessoas de fato para a salvação ou levar as pessoas para o inferno, né? Então, o papel do líder é fundamental. E dentro disso, você falando, Wellington, me vem assim a questão se o líder ele não tem essa boa cultura organizacional, se ele não tem esses valores éticos, esses valores cristãos, e muitas vezes ele não tem um sentido de para onde ele quer ir, qual o objetivo daquela empresa, ou daquela paróquia, ou daquela ONG até, né? Então, como que um líder pode ajudar a sua equipe a se manter de fato motivada, comprometida? Porque isso é um princípio básico até... se você não tem um sentido para a sua vida, você vai se desmotivar, né? Então, o sentido, eu sempre falo, quando eu vou fazer direção espiritual, conversar com alguém que está desmotivado, né? Se a pessoa não tiver um sentido para a sua vida, e nas empresas, acredito que seja a mesma coisa. Isso é tão importante. Por que alguém se torna líder? A primeira coisa, ele sabe para onde deve ir. Ele tem autodireção. E o segundo ponto, isso é reflexo também de grandes pesquisas, essa pessoa tem credibilidade para que outras decidam ir junto com ela, porque a maior parte das pessoas não sabem para onde devem ir. Então, dentro de uma organização, uma visão de futuro clara e metas, as metas são muito valiosas. Quando uma empresa não tem metas, não anseia algo diferente do que ela alcançou, o grau de energia das pessoas diminui muito. O que a gente quer nesse ano é fazer o que a gente fez no ano passado, que já foi muito bom. Quando eu escuto isso, eu já penso, já entraram numa fase de estagnação e a derrocada daqui a 2 anos se instala aqui dentro. Porque não tem mais anseio, como você bem disse. A gente precisa ansiar. Uma pessoa, às vezes, se aposenta e ela, 2 anos depois, morre. E ela era uma pessoa saudável. Mas por quê? Ela se aposentou não só do trabalho, se aposentou da vida, não tinha anseio mais nenhum, não se atraía por ficar pescando todos os dias, nem cuidar dos netos de segunda a sexta, e aí não tem mais nada. Às vezes a gente encontra gente de 85, 90 anos de idade com novos projetos de vida, e eu falo, caramba, que legal, essa pessoa quer mais da vida ainda. Então ter metas é muito importante. E dentro da organização, a gente precisa definir isso. Pode ver, como em algumas comunidades, existe um nível de engajamento enorme quando tem que construir um templo. Ou tem que fazer uma reforma do centro catequético. Só que a gente tem que fazer isso em igreja, por exemplo, não só na hora que tem que levantar prédio. Isso precisa acontecer em outros tipos de obras de evangelização. Isso precisa acontecer num casamento, isso precisa acontecer
numa família de forma geral, isso precisa existir numa empresa, a gente tem que ansiar. Aquele exercício do início do ano de o que eu quero alcançar, quais são as metas desse ano, não é só para janeiro. Isso tem que ser feito o ano todo. E a gente tem que estar toda hora também lembrando as pessoas de quais são essas metas. Então eu diria, primeiro, se não tiver as metas, reúna as pessoas agora, pense quais seriam essas metas. Se possível, escolha as metas com as pessoas que trabalham com você, que são os liderados. Encontre o jeito de fazer com que essas metas também sejam as metas dessas pessoas, que elas queiram chegar lá, e fique lembrando ao longo do ano quais são essas metas. Porque algumas são muito visíveis, né? Quando é uma obra levantando estrutura, é fácil estar todo mundo lembrando, nossa, é fácil perceber o progresso. Só que algumas metas, elas não são tão evidentes assim. E grandes líderes religiosos, grandes líderes empresariais, são líderes que colocam muita energia na escolha de metas, sabem o valor que elas têm para a vida de cada liderado, para a liderança dele e para também o sentido de progresso, né? E nesse sentido que sim, Papa Francisco é alguém que consegue comunicar muito claramente, né, para onde vai a nossa igreja. E nós precisamos, desde o Papa até líderes de pastorais, com esse anseio, né, de clarificar para as pessoas onde devemos colocar nosso tempo, nossa energia. Sim. Wellington, eu vejo que eu gosto de imaginar o que está nas entrelinhas do que aconteceu com Jesus e seus discípulos, né, os seus apóstolos ali. Com certeza ele elogiava. E com certeza ele corrigia, isso nós vemos mais claramente, tá mais evidente, né, essa parte que ele corrigia, mas era verdade com caridade. Como que um líder pode dar um feedback que diz que não existe crítica construtiva, né? As pessoas costumam não gostar muito de crítica, mas como que um líder pode dar um feedback construtivo sem desmotivar as pessoas? A gente, primeiro, antes do como, quando que a gente sabe que isso ocorreu? Quando a pessoa, ela fica, se for para ficar com raiva de alguém, ela está com raiva dela mesma e não de quem trouxe esse feedback. Ela está sentida com ela mesma, ela está decepcionada com ela mesma, dentro daquela ideia do, nossa, eu não precisava ter escutado isso. Quão tolo eu fui, eu devia estar atento a tal coisa, olha, ter que escutar isso. Nessa idade, é para acabar. Esse sentimento de indignação consigo próprio mostra que o outro deu um bom feedback, acertou no ponto. Agora, se eu estou com raiva de quem, eu estou decepcionado com quem me trouxe aquela opinião, aquele feedback, aquela percepção, aí o tom do outro foi errado. Então a questão é, quero dizer com isso, o local, o momento, a fala, tudo isso conta. Às vezes ele acertou no tom da fala, mas trouxe na hora errada, o outro já estava nervoso, ele estava... Então a capacidade, a assertividade está muito em perceber o outro e sentir assim, opa, abriu a janela, é o momento de falar. Só que esse momento, ele não pode ser, então, eu vou esperar um mês, porque tem coisas que têm que ser ditas em no máximo 24 horas. Tem coisas que têm que ser ditas logo após o calor do momento. Eu não posso passar muito tempo, eu não posso passar uma semana. O que eu diria é o seguinte, tenha cuidado em relação a tudo isso, a forma com que você se comunica, o horário, o momento e tudo mais, mas saiba que a reação do outro ela é incontrolável. Eu não consigo garantir que o outro vai receber bem. Então, ter caridade ao falar, mas ser preciso, dizer aquilo que é necessário com amor, com interesse genuíno de ajudar e não só de apontar o erro, mas não se preocupe em controlar o que o outro vai sentir, porque talvez ele vai sentir muito mais do que você gostaria que ele sentisse, e isso é importante para ele. E também evitar de, depois de perceber que o outro ficou muito sentido, ir lá do lar. É a pior coisa do mundo. Olha, me desculpa, porque eu fui muito duro com você. Às vezes, aquela pessoa não está de cara feia porque ela ficou com raiva da gente, mas porque ela está envergonhada. Então, ok, você quer pedir desculpas, vai pedir, mas
espere pelo menos uma semana, porque o outro precisa, às vezes, desse tempo para mastigar, ruminar. E isso não é fácil, seja na empresa, na igreja, que são as conversas difíceis, né, padre? Quantas vezes eu fico pensando que o senhor já não teve essas conversas, eu já tive algumas delas também, e às vezes a gente quer se poupar, mas elas não são necessariamente importantes para nós. Tem muitas vezes a ver com o outro, né? É verdade, isso faz todo sentido aqui na nossa reflexão, né, na Conexão Alvorada. Como nós nos conectamos conosco mesmos, muitas vezes com esse feedback que não é favorável, e vai pesar sobre nós, isso a nossa conexão com o outro, que muitas vezes não é a melhor conexão possível. E sem dúvida alguma, se nós nos prejudicamos a nós mesmos e aos outros, isso também nos prejudica na nossa conexão com Deus. Padre, desculpa até te cortar, eu queria até lembrar uma frase que o senhor me ajudou a recordar agora. Tem uma autora muito conhecida hoje, né, prolífica, aí, a Brené Brown, que ela diz assim: um dos maiores gestos de coragem é colocar em risco a relação de confiança que nós temos com o outro. Ou seja, a gente falar com alguém sem ter a mínima convicção de que o outro vai receber bem. E assim mesmo, falarmos porque a gente sabe que é importante o outro escutar, o outro perceber algo que ele não tem noção. Então nós precisamos correr esse tipo de risco. E às vezes isso significa o quê? Falar algo para o nosso chefe, que a gente sabe que tem que falar e não fala. Falar algo para um par. Falar algo para um subordinado, para um cliente, para o padre, para o coordenador de uma pastoral que nós fazemos parte como membros, né? Liderança é o exercício da coragem, e desse tipo de coragem também. Coragem e, de novo, né, verdade com caridade. Caridade não é senão amor, né? E aquele que mais nos amou, Jesus Cristo, é o maior exemplo de liderança, não é? É sem dúvida o maior exemplo. Quais lições de Jesus você acredita que pode ser aplicada à liderança 2000 anos depois que ele veio, visitou essa terra e deixou os ensinamentos? Padre, eu vou lembrar de dois aspectos que pouco se fala, porque tem tantos outros, né, que nós poderíamos falar. Realmente o nosso mestre é o maior líder de todos os tempos, e quanto mais a gente para estudar o modelo de liderança de Jesus, mais a gente percebe como ele é atual, como ele é necessário, como ele é importante, como ele precisa ser praticado nas organizações. Mas os dois aspectos que eu vou destacar, o primeiro deles, Jesus, nos 4 evangelhos, se mostra um líder perguntador. Ao invés de dar respostas, ainda que naquele tempo e hoje seja chamado de mestre, e eu até lembrava isso há pouco, Jesus era o mestre mais do que das respostas, o mestre das perguntas. Jesus fazia perguntas inquietantes, perguntas que levavam as pessoas a aprender muito, a se conhecer melhor. Nós temos mais de 100 passagens nos evangelhos de Jesus fazendo perguntas, ao invés de dando respostas. Então, nos tornarmos mais perguntadores. A capacidade de fazer perguntas, de boas perguntas, é um traço importante dos executivos, dos líderes hoje, e é um traço muito marcante na liderança de Jesus. E o segundo grande ensinamento, segunda grande lição, que é um assunto que a gente já passou aqui no podcast hoje, é a capacidade de trazer pessoas para o nosso time que sejam muito diferentes de nós. Quando a gente estuda também os 12 apóstolos, não tinha um parecido com o outro. Né? Eles não eram os pós-graduados, eles não eram homens que tinham viajado o mundo todo, eles não só tinham virtudes, mas Jesus conseguiu enxergar uma coisa que Dom Albano falava tanto, que Jesus era um grande farejador de carismas. Então, parafraseando Dom Albano Cavalim, um traço de Jesus muito marcante e muito difícil da gente desenvolver, mas eu diria um caminho da nossa jornada que a gente pode também, né, em busca dessa capacidade de nós farejarmos carismas no outro.
na diversidade. Jesus foi muito cuidadoso a escolher quem estaria próximo dele, ao eleger quem caminharia com ele, porque aquelas pessoas não simplesmente o escutariam pregar. Aquelas pessoas que conheceriam Jesus em profundidade, que iam almoçar, jantar com ele, que na saída de um vilarejo para o outro iam estar junto, eram as pessoas que teriam que montar as barracas onde dormir e onde não, e daí por diante. Então é importante que nós sejamos muito cuidadosos nos processos seletivos, não trazer qualquer pessoa para perto de nós, trazer pessoas que realmente têm potencial de cumprir aquela missão que a gente tem no nosso trabalho, seja qual for ele. E Jesus tem isso de uma forma muito precisa. Então a capacidade de escolher as pessoas certas que ele teve e se mostrou, senão nós não estaríamos falando dele hoje, é muito acima da média dos executivos de hoje. Que bom, Wellington. Foi uma alegria te receber no nosso podcast hoje, Conexão Alvorada. Quanta riqueza e, ao mesmo tempo, quantos desafios, né? Ser líder, todos são líderes de alguma forma, são líderes na sua casa, são líderes na sua igreja, são líderes na sua empresa. Numa menor ou maior proporção, todo mundo exerce algum papel de liderança. Muito obrigado. Gostaria que você então deixasse as últimas palavras, o seu recado para os nossos ouvintes e internautas. Padre, também foi uma alegria participar junto contigo do programa. Estou à disposição para novas oportunidades, para falar sobre liderança e outros temas aí, que tem a ver com as organizações nos dias atuais. Quero também deixar um convite a todos vocês que estão assistindo. Se quiserem conhecer mais a respeito de temas como esses aqui, abordados no podcast, né, sobre gestão, liderança, carreira, é só visitar o www.caputconsultoria.com.br. Eu acho que deve estar aí no GC, CAPUT, consultoria.com.br, que vocês vão encontrar lá centenas de textos que têm a ver com os conteúdos de hoje. Muito obrigado, que Deus o abençoe o seu ministério, e é uma alegria revê-lo. E só contar algo aqui, eu acho que é bem importante. Quantas vezes eu encontrei Padre Jefferson, quando não era ainda o Padre Jefferson, em eventos de gestão, inclusive em São Paulo, grandes congressos, entusiasta do tema. É uma felicidade tê-lo como sacerdote e à frente, né, preocupado com o desenvolvimento de pessoas, não só em sua comunidade, como na arquidiocese, e trazendo temas, né, como esse, a nossa comunidade católica, que são tão importantes ali para que a gente tenha uma evangelização cada vez mais pujante, tá bom? Obrigado mais uma vez, Wellington. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um podcast Conexão Alvorada. Você que nos acompanhou pela 106.3, também pelas nossas multiplataformas. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo Conexão Alvorada.